Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Nós estamos encerrando uma série de vídeos em Atos 16, cujo tema, o nome da série é Guiados pelo Espírito Santo de Deus. E você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelas suas convicções, pelo seu eu, pela sua maneira de viver? Porque somos guiados. Para que viemos? Por que estamos aqui? Amém? Só recapitulando, no primeiro vídeo, Paulo estava querendo tomar decisões por si mesmo. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele também tinha carne, como eu e você temos. E as suas convicções estavam o levando para onde ele queria, mas só que o Espírito Santo de Deus não deixou. Então a porta se fechou para onde Paulo queria ir. Uma era para a Ásia e a outra era para a Bitínia. Tá? Então a gente explicou que muitas das vezes Deus tem fechado algumas coisas, o Espírito Santo, e a gente pensa que é diabo. Né? Porque a gente está acostumado a falar, a tua vitória não vai vir, cara, o diabo não deixou. Não. Às vezes é o Espírito Santo te dando uma outra direção. Né? No segundo vídeo, nós entendemos que ele foi a certo lugar, aí encontramos o primeiro personagem, no qual o Espírito Santo, ou melhor, o Senhor abriu o entendimento de Lídia para entender o que Paulo estava dizendo. E ali ela foi batizada, e ali já começou a fazer obras, o que? Alimentar os homens de Deus, porque o Espírito Santo estava guiando todo esse processo. Amém? No terceiro vídeo nós encontramos a segunda personagem, que é a menina que estava endemoniada, que dava lucro àquela cidade. Isso, e o espírito maligno na boca da menina elogiavam a Paulo e a Silas, falando, estes são homens de Deus e pregam a salvação do Altíssimo. Verdade, o diabo estava falando a verdade, mas qual era a estratégia dele? Isso, pegar o crente Paulo e Silas na soberba, porque a soberba precede a queda. Ele trabalha assim hoje em muitos lugares. Todos os homens de Deus têm que tomar cuidado, porque ele trabalha onde? No eu. Eu cheio, pregação sobre eu, mim, você, eu, ele, dinheiro, prosperidade o tempo todo, e Cristo fica fora. É o que ele gosta de fazer, tentar apagar a glória de Deus. Amém? Então falamos disso e logo depois explicamos que porque Paulo e Silas tiraram o lucro daquela cidade, eles botaram eles presos, açoitaram e o levaram para o cárcere. E disse que ali no cárcere, lá no interior, não houve briga, não houve oração, louvor, e o cárcere se abriu. Pessoas foram libertas. O que liberta pessoas é oração, leitura bíblica e oração. Se você continuar perseverando nisso, pessoas irão ser libertas. Em nome de Jesus, cadeias vão cair. Amém? E agora, no vídeo passado, vimos que o carcereiro, ao se defrontar, ao perceber que o cárcere abriu, mas ninguém fugiu, pensou em se matar. E Paulo disse, todo machucado, né? Não te faça mal nenhum. Nós estamos todos aqui. Paulo está dizendo isso para o homem que prendeu ele. Só pode ser guiado pelo Espírito Santo, né? Porque Paulo podia ter fugido. Olha que bênção. Olha que livramento que Deus me deu. Eu vou embora. Não. Vou explicar para você porque Paulo não vai embora. Porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E agora nós vamos aqui encerrar essa série de vídeos e eu vou explicar para você algo muito bonito aqui que tem nessa palavra, tá? Eu vou ler do 35 até o 40. Após eles estarem na casa do carcereiro e eles terem crido em Deus e ficaram alegres, né? Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens, Paulo e Silas, né, em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles, as autoridades, tá? Pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos.
Então foram ter com eles pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram-se que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui, queridos. Paulo, após estar na casa do carcereiro, voltou para a prisão. Ele não foi embora. Só que no dia seguinte, os líderes, os senhores, os políticos, tá, daquela cidade, falou: olha, pode botar esses homens para fora, né? Depois de ter batido, açoitado. É por isso que quando Paulo fala assim, que todas as coisas lá em Filipenses que ele tinha, ele as tinha ou consideravam como nada por causa de Cristo. Não é que ele não aproveitava das coisas que ele tinha. Quais coisas, Alessandro? Paulo era um poliglota, falava vários idiomas. Era um intelectual. Aqui como é que ele vai falar: olha, vocês nos prenderam sem ter um processo formal. E agora, na hora de me mandar embora, vocês querem que a gente saia assim? Venham aqui, políticos, venham aqui, autoridades, e nos tiram daqui, porque nós somos cidadãos romanos. Quando ele falou da cidadania dele, porque ele tinha dupla cidadania, Saulo e Paulo, uma cidadania romana e a outra judaica, eles ficaram com medo, porque o cidadão romano não pode apanhar. Esse é o problema. Ficaram com muito medo e foram lá. Provavelmente Paulo provou que era um cidadão romano. Estavam infringindo a lei. E aí eles colocaram eles para fora. Por isso Deus usou esse homem, Paulo, para falar aos gentios de vários lugares, de várias nações. Porque é um poliglota. É entendido, é versado. Nada contra isso. Existem outros que não são, mas que foram usados para outras coisas. Esse foi usado para grandes coisas. Mas, fechando aqui, para você entender melhor essa passagem, você lembra? Lá no primeiro vídeo que eu falei que um varão macedônio, numa visão que ele teve, pediu socorro, ele encontrou duas mulheres, Lídia e a endemoniada. Ele foi encontrar o carcereiro na prisão. Amém? A pergunta que cabe é: ele é cidadão romano. Quando começaram a bater nele, se ele levanta a mão e diz: eu sou cidadão romano, ele iria preso? Não, e nem iria ser açoitado. Mas ele fechou a boca, como Isaías 53 diz sobre o Senhor Jesus Cristo. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Estou explicando para você que Paulo abre mão do seu direito de não apanhar, porque a visão que ele tinha era de um homem, ele ainda não tinha encontrado o homem. Se ele diz: eu sou cidadão romano, ele não encontra o carcereiro. Se ele não encontra o carcereiro, não há salvação para a casa dele. Amém, queridos? Então ele abre mão do seu direito, que se chama renúncia, sofre a consequência para concluir a visão que ele tinha. Ele acha o homem que pediu socorro. Sim, simboliza toda aquela cidade, mas na mente de Paulo faltava encontrar um homem. Ele já tinha encontrado Lídia e a menina endemoniada. Agora ele encontrou o homem. Mas ele só encontrou esse homem porque ele abriu mão do seu direito de cidadão romano e sofreu os açoites. Porque se ele grita antes, ele não encontra o carcereiro. E eu e você? Será que a gente consegue abrir mão do nosso direito alguma vez? Por causa de alguém? Será que a gente abre mão e deixa o Espírito Santo nos guiar até certos lugares que precisam ouvir a palavra de Deus? Fica com essa palavra, querido. Que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.